Fala rapaziada do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando pra geral. Eu tô falando um pouco baixo porque já são, acho que umas 2 e pouco da manhã, por aí assim. E eu vou estar assistindo o filme do Renato Garcia. E o pessoal aqui em casa, ó, já tá todo mundo dormindo, certo? Então, já deixa o like, se inscreve no canal que nem eu falei. Compartilha pra geral, vai estar ajudando demais, nós tá crescendo. Tô tentando trazer conteúdo direto pra vocês, certo? E eu vou estar aqui assistindo o filme do Renato Garcia, que inclusive eu sou muito fã dele. Quem me acompanha no meu canal aí no YouTube sabe que eu sou muito fã dele. E um dia eu quero poder gravar com ele, conhecer ele. É um cara que eu levo como exemplo, um cara que eu me inspiro nele, porque ele é muito foda, não tem como. E é isso, vamos estar assistindo o filme dele, que é um filme feito por IA. Eu digo que ele deveria fazer um filme mesmo, tipo, que nem o estilo da Netflix, essas coisas. Mas vamos estar assistindo esse filme aí que acho que algum fã fez, não sei quem foi o cara que fez, mas ficou muito bacana. Tipo, o começo que eu comecei a assistir ali, eu achei muito legal e eu falei, mano, vou ter que gravar e assistir esse filme. E é isso, então já deixa o like, compartilha pra geral e se inscreve no canal e vamos estar assistindo esse filmaço. E partiu pro filme, hein? Tamo junto. Naquele dia, nascia Renato Nóbrega Garcia, o primeiro filho de Irene Aparecida Nóbrega, uma jovem de apenas 22 anos que vivia com sua mãe Alice, a avó de Renato. Uma mulher portuguesa, forte, rígida, daquelas que a vida molda, uma verdadeira vó raiz. Ela havia nascido na Ilha da Madeira, em Portugal, e aos 19 anos veio para o Brasil, onde teve sua filha Irene. Mas antes mesmo de Renato dar seus primeiros passos, a vida já mostrava que o caminho não seria fácil. O genitor de Renato nunca exerceu o papel de pai, nunca fez questão. O pequeno Renato o viu apenas uma única vez, ainda criança, e foi ali que toda a responsabilidade caiu sobre Irene. Mesmo jovem, ela era uma mulher de extrema responsabilidade, completamente apaixonada pelo filho que estava por vir, tanto que já havia escolhido seu nome, seria Fábio, em homenagem ao cantor Fábio Júnior. Mas essa decisão não foi respeitada. Sem que Irene soubesse, o genitor foi escondido ao cartório e registrou o bebê com outro nome. E foi assim que surgiu o nome que o Brasil inteiro conheceria anos depois: Renato Nóbrega Garcia. 21 de setembro de 1997. 2 anos e 5 meses depois, Renato ganharia uma irmã. Irene estava em sua segunda gestação, e foi exatamente nesse momento que a vida se tornou ainda mais difícil. O pai das crianças abandonou a família, deixando Irene sozinha com 2 filhos pequenos em um dos momentos mais delicados da vida de uma mulher. Alguns meses depois, nascia Daniela Nóbrega. O que deveria ser apenas motivo de alegria, também se tornava motivo de preocupação, porque agora eram 2 filhos para criar, e com isso veio a necessidade urgente de trabalhar. Foi então que Irene conseguiu emprego em uma fábrica, e foi nesse lugar que ela conheceu Elton Moraes. Um homem que naquele momento era apenas um amigo, mas que com o tempo se tornaria o amor da sua vida. E mais do que isso, se tornaria o pai que Renato nunca teve. Presente, firme e disposto a ensinar o caminho certo. Elton educou Renato e Dani, esteve presente, ensinou valores e mostrou na prática o que é ser um homem de verdade. Renato e sua irmã cresceram na casa de sua avó, localizada na zona norte de Londrina, uma casa da Coab, um conjunto habitacional voltado para pessoas de baixa renda, onde é possível financiar uma casa com condições mais acessíveis.
Foi ali que muitas histórias começaram. Sua mãe trabalhava à noite e dormia durante o dia, para então trabalhar novamente à noite. Uma rotina pesada e lembranças dolorosas para uma criança. Foram muitos momentos vividos naquele lugar. Brigas, discussões, desentendimentos, mas também momentos simples, que carregam um valor enorme. As brincadeiras no quintal, os primeiros amiguinhos, dormir com a avó, as travessuras, as idas à padaria com a irmã, os jogos de bola no campinho, os dias de escola, tudo isso ajudava a moldar o caráter de um menino que no futuro se tornaria um grande nome. A minha mãe pegava ônibus aqui na rua de baixo, aqui, ó, pra ir pra trabalhar cedo. Aí, mano, eu já sabia. Senhora. Eu já sabia, viado. Minha mãe não ia trabalhar, eu já sabia que eu ia comer uma paçoca. Aí, quando o busão subia, todo dia ela catava 2 moedas de 25 centavos e jogava assim, ó, na calçada. Aí eu e minha irmã caçava as moedas. Aí jogava, catava moeda, aí comprava na padaria aqui, que eu te mostrei a padaria. Lembra que você jogava moeda pra nós? Você jogava moedinha pra nós? Algum tempo depois, ainda trabalhando na fábrica Bratac, uma fabricante de fios de seda, Irene passou a trabalhar também como diarista, para complementar a renda. E foi nesse momento que uma das cenas mais marcantes da infância de Renato aconteceu. Ela implorou para sua patroa para que pudesse levar Renato junto ao trabalho. O motivo? Ele apanhava da avó, e Irene não gostava nada disso. Por sorte, Irene tinha uma patroa de bom coração, e ela permitiu. E assim, com apenas 3 anos de idade, Renato percorria um longo trajeto, debaixo do sol quente e ao lado da mãe, para chegar ao trabalho. Lá, ele via uma realidade completamente diferente. Via o neto da patroa brincando com os melhores brinquedos, enquanto ele ficava sentado, quieto, sem poder brincar, apenas comendo o que levava em sua marmita. Aquilo doía. Doía nele, mas doía ainda mais em Irene, porque ali ela enxergava a desigualdade. Enxergava a impotência de não poder oferecer ao filho o mesmo, e ao mesmo tempo, a necessidade de permanecer naquela situação, porque precisava do trabalho. E a vida, às vezes, gosta de dar voltas inesperadas. Porque anos depois, aquele mesmo menino, filho da patroa, que tinha tudo, se tornaria fã de Renato Garcia. A vida nunca foi feita de privilégios para eles, mas uma mãe transforma o pouco em tudo. E mesmo quando falta dinheiro, ela entrega o que mais importa: presença, sacrifício, amor. Eu atrás de outros empregos e trabalhando, e também de diarista, e eu lembro que quando eu fui de diarista, eu implorei pra mulher deixar eu levar o Renatinho junto comigo, porque eu não queria que ele ficasse apanhando mais da avó. E aí ele ia agarrado na minha calça, daqui lá em cima a gente ia a pé, por quilômetros, mas a gente venceu. Eu queria mostrar muito pra ele que nossa luta não ia ser em vão, não. Foi com muita dificuldade, mas não faltou amor, não. Com o passar do tempo, a casa foi ficando ainda mais cheia. Ali não moravam apenas Irene e seus filhos, mas também a avó e 7 tios. Renato cresceu vendo seus tios indo embora, seguindo suas próprias jornadas, enquanto a vida deles parecia permanecer no mesmo lugar, entre dores e pequenas alegrias. A realidade era dura. Irene ganhava apenas um salário mínimo, e ainda era cobrada por sua própria mãe por não ganhar bem. A pressão aumentava, as intrigas também. 24 de agosto de 2000. O tempo passou. 3 anos após o nascimento de Daniela, Irene estava grávida novamente. Nascia então Elton Guilherme Nóbrega Moraes, filho de sua união com Elton. Mas se a situação já era difícil, agora se tornava ainda mais complicada. E assim como outros familiares já haviam feito, Irene decidiu seguir um novo caminho. Renato viveu naquela casa até os 8 anos de idade, e então chegou o momento de dizer adeus. Sem muitas condições, a família passou a morar nos fundos de uma construção, em um cafezal. Elton construiu 2 cômodos, mas a realidade era tão dura que não havia dinheiro para terminar a casa. Foi um momento crítico, um dos mais difíceis. Depois disso, passaram a morar de favor em uma casa de madeira, uma casa que não estava em boas condições, que corria risco de cair, e uma viga do telhado estava trincada. O quarto de Renato tinha rachaduras, por onde o vento entrava nos dias frios, e quando chovia, chovia dentro de casa. Mas Renato, Daniela e Guilherme ainda eram pequenos,
e não tinham o discernimento para entender aquilo como sofrimento. Muitas vezes, o almoço era apenas um miojo com uma fatia de queijo, e eles pulavam de alegria, porque não sabiam que aquilo era falta. E é exatamente como diz uma citação: quando penso que na vida tudo aprendi, descubro na pureza de uma criança que nada sei. Foi uma fase difícil, marcada por traumas, mas também por aprendizados. O preconceito era constante. No bairro, eles eram os únicos a morar em uma casa de madeira, enquanto os outros viviam em casas de alvenaria. Crianças passavam e jogavam pedras na casa. Chamavam eles de pobres, de mendigos. E por isso, Renato era excluído e não tinha muitos amigos. Sua válvula de escape era o futebol. Sempre jogava no gol. Mesmo gostando do esporte, treinar em uma escolinha era impossível. A condição financeira não permitia. Naquela época, Irene tinha um Corcel 2 branco. Elton tinha um Fusca verde 1994, quebrado na garagem. Enquanto outras famílias tinham carros como Vectra e Celta, considerados caros para a época, mas mesmo diante de tudo isso, Irene e Elton nunca pararam. Sempre trabalharam duro para garantir o sustento. E enquanto isso, sem eles perceberem, Renato começava a dar seus primeiros passos. Aos 11 anos de idade, ele ajudava pessoas a gravarem vídeos para a internet. Não ganhava nada, fazia por amor. E ali, sem saber, o talento já se mostrava presente. Enquanto isso, seu pai seguia na estrada. Trabalhando como caminhoneiro, ele passava de 20 a 60 dias fora de casa. Muitas vezes passava fome, frio, trabalhava com dor e perdia datas importantes. Mas nada doía mais do que a saudade dos filhos. E ali se revelava o verdadeiro pai que aquelas crianças haviam ganhado. Porque laços de sangue unem, mas é o amor que eterniza. Esse foi um momento difícil na vida desse pai que escolheu amar aquelas crianças incondicionalmente. Ele não pôde acompanhar de perto boa parte do crescimento deles. O que mais doía nele era subir em seu caminhão para viajar e saber que perderia festas de aniversário, momentos em família, datas especiais, pequenos instantes que para muita gente podem parecer simples, mas que para um pai significam tudo. Elton era rígido com as crianças, não por frieza, mas porque queria que elas aprendessem a dar valor, que entendessem o peso do seu esforço e de sua mãe. Queria que soubessem que tudo o que chegava dentro de casa tinha custado suor, distância, saudade e sacrifício. E isso foi essencial para moldar os princípios e os valores daqueles pequenos. Ele seguiu nesse emprego por 10 anos de sua vida. E enquanto Irene fazia papel de pai e mãe na ausência que o trabalho impunha, ela também segurava tudo dentro de casa. Não deixava transparecer a ausência do marido. Fazia de tudo para que os filhos não sentissem o peso completo daquela distância. Dentro do possível, nunca faltou nada. Mas quem realmente sentia o peso das dificuldades era o casal. Eram eles que se esforçavam ao máximo para prover tudo. Eles que carregavam nas costas a preocupação silenciosa que apertavam daqui para não faltar ali. Depois de muito suor e muito trabalho duro, em 2006, Elton conquistou sua moto 0 km, uma Titan 150, ano 2005, moto que permanece na família até hoje e que mais tarde serviria como presente de aniversário para Gui Nobre, quando ele completasse 19 anos e tirasse sua habilitação. Em meados de 2007, Irene passou a trabalhar em uma fábrica de couro chamada Courada. Ela trabalhava na parte da produção, preparando o couro em grandes máquinas. Era um trabalho duro e pesado, e, por tudo aquilo, recebia apenas o salário mínimo, que na época era de R$ 380. Era muito baixo. Mas foi esse dinheiro que, por muito tempo, garantiu o sustento da família. Recebendo tão pouco e tendo 3 filhos para criar, Irene mal tinha dinheiro para abastecer seu Corcel. Muitas vezes, ela não podia ir de carro todos os dias ao trabalho. Cada litro de combustível precisava ser pensado, cada gasto precisava ser calculado, e cada escolha precisava caber dentro de uma realidade apertada. Ela trabalhou por muito tempo naquele lugar, mas saiu antes de a fábrica declarar falência, em 2015. O local ficou abandonado e, por coincidência da vida, mais tarde passaria a ser usado por Renato para gravar vídeos. Aí eu cheguei assim, desesperada pra arrumar um trabalho. Aí eu falei pra ele: oi, bom dia. Vim bem cedo, né? Falei: oi, bom dia, vim pegar um currículo. Ele: ah, não, pode deixar.
Aí eu já fui embora desanimado, porque ele pegou e já guardou. Aí eu fiquei bem triste, eu fui embora e... Ai, deu vontade de chorar, parece. É aí? É... Era aí? Você tinha esse cartão, mãe? Tinha que ter, né? Enquanto isso, o tempo ia passando e Renato também crescia. 2011, ano difícil. Vivendo uma realidade complicada, Renato, aos seus 15 anos de idade, conheceu um jogo de RPG chamado Mu, um jogo online, com interação com pessoas de todo mundo. E naquele momento, aquilo se tornou tudo para ele. Renato passou a se privar do mundo externo, das amizades, das experiências e coisas essenciais para o desenvolvimento de um jovem. Ele se trancava em seu quarto, por horas e dias, buscando dentro daquele jogo algo que faltava na vida real: aprovação. Ele via outros jogadores com contas evoluídas, cheias de itens raros, respeitados dentro do jogo, e queria ser um dos melhores também. Queria que seu nome fosse reconhecido, seu nick, Skyhell. Mas enquanto tentava crescer dentro daquele mundo virtual, na vida real, Renato estava se afundando. Ele não tinha amigos, chorava em silêncio dentro do quarto. Sua vida se resumia em jogar e estudar. E mesmo assim, aquilo fazia muito mal a ele, pois se sentia vazio, se sentia um nada. Mas foi exatamente nesse vazio que algo começou a nascer. 29 de setembro de 2011. Aos seus 16 anos, Renato decidiu preencher aquele espaço de uma forma diferente, criando um canal em uma plataforma nova, que ainda estava começando a crescer, o YouTube. Mal sabia ele, mas ali estava começando uma das maiores viradas da sua vida. No início, ele ainda estava completamente focado no jogo, e por isso passou cerca de 2 anos gravando gameplays de Mu, sem retorno, sem dinheiro e sem reconhecimento. Mas, mesmo sem perceber, ele já estava aprendendo. Aprendendo a gravar, a editar, a se comunicar, a ser constante, coisas que mais tarde fariam toda a diferença. 2012, ano de mudanças. A vida da família ainda era difícil, mas aos poucos tudo ia se transformando. Cada situação vivida e dificuldade enfrentada naquela velha casa de madeira, tudo era aprendizado e evolução. Foram dias difíceis naquele lugar, mas também foram dias felizes, não por terem dinheiro, mas por terem união. Dani Nóbrega amava brincar na rua, Gui Nobre aprontava pela casa, Renato sempre brincava no bequinho próximo dali. E mesmo com tudo o que viviam, existia felicidade nos pequenos momentos. Mas nada é para sempre, e chegou o momento de dizer adeus àquela casa. Caramba, mano, e eu morava exatamente aqui, galera, ó. Nessa casa aqui, ó, tá vendo esse muro branco? Quantas vezes, mano, ó, eu já brinquei nessa viela aqui, ó, tá ligado? Quantas vezes, mano, ó, quantas vezes na minha vida já brinquei aqui, ó. Aqui onde foi, né, mano, eu vim na verdade da Zona Norte, mas eu morei um bom tempo aqui e eu brinquei muito aqui nesse lugar, mano. Aqui era a minha casa, nesse muro branco aqui, tá, galera, ó. Minha casa, eu morava numa casa de madeira aqui, certo, galera? Eu tinha acabado de me mudar daqui pra um prédio da Coab, que é um prédio do governo, que o governo ajuda as pessoas. É uma bagulho assim, ó, aqueles prédios do governo, sabe, Coab? Aqui chama Coab. E aí, mano, vocês viram aí, mano, era de madeira, morava uma casa de madeira, que era nossa vizinha, mano. Meu pai era caminhoneiro, ensinava o caminhão dele aqui, ó, na frente da igreja. Em 2012, um representante da Coab foi até a residência da família e viu as condições de humildade em que eles viviam. Sem dinheiro, sem luxo, apenas com o básico. E diante daquela realidade, eles foram contemplados com um apartamento da Coab. E ali começava uma nova vida. O apartamento era pequeno e bem simples. Mal acomodava toda a família. Renato e seus irmãos dividiam um quarto apertado. Gui muitas vezes dormia no sofá da sala para o melhor conforto de todos. Mas mesmo assim, foi uma das melhores fases da vida deles. Porque agora eles tinham uma casa, um lugar onde eles podiam finalmente chamar de lar. Longe das discussões, das intrigas e da dor de morar de favor. Enquanto isso, na escola, Renato nunca foi bom. Tinha suas dificuldades e notas baixas. Era o cara do fundão, que não gostava de estudar. Mas existia uma coisa em que ele era diferente de todos e se destacava: vídeos. Ele ajudava a classe a criar trabalhos incríveis em formato de vídeos, e chegou a criar seu segundo canal, um canal voltado para postar os trabalhos escolares de toda a turma. A internet e a paixão por vídeos sempre estiveram presentes na vida dele, mas isso não apagava uma realidade.
ter notas ruins e reprovar 4 vezes de ano, algo que traria frustrações que ele só sentiria mais tarde. Se eu tivesse estudado, levado a sério, ter feito algum curso, me especializado em alguma área, véio, hoje eu estaria em outro rumo, né? Estaria com uma moto melhor, uma moto que eu queira, etc. Estaria com as roupas que eu quero. Mas as coisas não funcionam desse jeito pra mim. Infelizmente ou felizmente. Deus escreve a vida de nós do jeito que tem que ser, né? O tempo foi passando e a vida continuava entre dificuldades e a família sempre buscando alternativas para evoluir. Foi então que entre os 16 e 18 anos de idade, Renato conseguiu seu primeiro emprego, empacotador de supermercado. O salário era baixo, mas ele conseguia se virar como podia, sem luxo e sem exageros, aprendendo a viver com pouco e fazendo cada centavo ganhado valer a pena. Foi nesse momento que surgiu um novo sonho, o de ter sua primeira moto. Na época, Renato pensou em comprar uma moto Bambu, uma gíria para veículos com documentação atrasada, cheios de débitos, porém mais baratos. Mas ao pedir opinião para sua mãe, Irene foi firme e totalmente contra, aconselhando ele a esperar, juntar dinheiro e fazer a coisa certa, comprar uma moto legalizada. Renato sempre ouviu sua mãe e dessa vez não foi diferente. Tempo depois, ao sair do emprego no supermercado, ele usou o dinheiro do acerto das contas para dar o primeiro passo em direção ao seu sonho. E foi em 2013 que comprou sua primeira moto, uma CG Fan 125, ano 2007, que estava em uma loja próxima à sua antiga casa de madeira e havia sido deixada por seu amigo Flávio em consignado para vender. Ele pagou R$ 2.300 e finalmente, com seu sonho em mãos, naquele momento tudo mudou. Ele saiu feliz, acelerando, gritando e comemorando, mas havia um problema. Ele ainda tinha apenas 17 anos e não possuía habilitação, então ele teve que esperar. O tempo passou e chegaram os 18 anos daquele menino que antes corria até a padaria com as moedinhas que sua mãe jogava. Hoje estava entrando na vida adulta e sua mãe, mais uma vez fazendo o esforço, dando a ele sua primeira habilitação, parcelada e pagando aos poucos, mas da forma que ela podia no momento, para não faltar as outras coisas em casa. A partir desse momento, Renato começou a viver algo novo e registrar cada momento de sua vida. Não por dinheiro, até porque ele não ganhava nada, mas por amor. Ele tinha uma paixão enorme por motos e seu sonho era uma Hornet. Seu ídolo, um youtuber chamado Tiozão, que fazia muito sucesso na época com sua XJ6. Por várias noites, seus irmãos dormiam com Renato assistindo vídeos. Aquilo era uma dose diária de motivação para ele, que alimentava ainda mais os sonhos dia após dia. Sem roteiro, sem estrutura e sem dinheiro, Renato pegava sua moto e gravava. Era algo que vinha de dentro e o fazia bem. Foi então que ele decidiu unir suas duas paixões, moto e vídeo. Sem condições, ele improvisou, pegou seu capacete, colocou o celular e prendeu com fita durex. E assim nasceu seu primeiro motovlog, em 12 de agosto de 2013, com o título Meu Primeiro Vídeo, Fan 125. Ali não era apenas um vídeo, era o início de algo muito maior. Foi nesse momento que o canal de gameplay chamado Sky Hell começou a se transformar em algo mais pessoal, ligado à própria identidade. Então surgia Renato Garcia. Seu primeiro rolê foi até a Maravilha, um distrito rural de Londrina, que fica a cerca de 26 quilômetros da cidade, e que por coincidência era onde morava Renan Fiorini, que no futuro não seria apenas um amigo, mas também seu cunhado. Eu sou muito fã do Mike, eu sou muito fã do Renato Garcia, inclusive também, que é aqui da minha cidade, eu moro na mesma cidade deles, então eu acho muito difícil ele estar assistindo meu canal, que é um canal pequeno, mas se vocês derem força e derem like, comentar aí, eu acredito que esse vídeo chega a ele. E assim, a vida seguia para essa humilde família. Irene ainda trabalhando na fábrica de couro, Renato buscando um novo emprego, Dani no ensino médio, Gui no ensino fundamental e Elton seguia em sua profissão pelas estradas, mas agora em outra empresa, onde tinha mais tempo para a família. As dificuldades e perrengues ainda se faziam presentes, igual quando acabava a gasolina durante a ida de sua mãe ao trabalho no carro de seu pai.
gravando, mano. Tchau, bom serviço. Tchau, Elton, bom serviço. Renato seguia gravando seus vídeos sem roteiro, colocando amor em cada rec da câmera. Ele mesmo editava seus vídeos, aprendendo na prática, evoluindo a cada tentativa e, pouco a pouco, foi criando cada vez mais gosto por aquilo que fazia, mostrando diariamente sua vida do jeito que ela realmente era. É isso aí, pessoal, tô na garupa do meu pai. Mas mesmo com toda essa dedicação, a realidade ainda era dura. Sua moto era antiga e simples, e quase ninguém assistia seus vídeos. As visualizações eram baixas e o retorno praticamente inexistente. Em sua cidade, ele era zoado por gravar com uma moto humilde, por falar com uma câmera, por acreditar em algo que, para muitos, não fazia sentido. Ainda assim, Renato continuava. Até que, em meio a tudo isso, veio o primeiro contratempo. Ele sofreu seu primeiro acidente com a moto. Um momento que poderia ter feito ele parar, mas não foi isso que aconteceu. Ele seguiu, e algum tempo depois, surgiu uma nova oportunidade. Um novo trabalho de entregador. Parecia um passo à frente, uma chance de ganhar melhor. E Renato decidiu abraçar essa oportunidade. Mas o que parecia ser um avanço, acabou se tornando um arrependimento. A rotina no trabalho era corrida, e as cobranças constantes. Seu patrão não demonstrava compreensão, mesmo Renato estando sempre animado. Entre uma entrega e outra, os meses foram passando. E mesmo tendo conquistado sua primeira moto, Renato ainda carregava um sonho: ter uma Twister amarela. Mas seu pai era contra. A moto gastava mais, a manutenção era mais cara e Renato ainda não tinha condições para isso. Foi então que, em fevereiro de 2014, tudo mudou. Elton levou Renato até uma loja de motos, próxima à oficina do Marcelo Orosa, e quando ele percebeu, já estava assinando os papéis da sua nova moto 0 km, uma CG Fan 150, ano 2014. 0 km, vamos lá. O financiamento foi feito em 36 parcelas de R$ 240, e como parte do pagamento, ele deu sua antiga moto de entrada. Chegava o momento de dizer adeus à sua primeira conquista. Mas, como a vida sempre encontra formas de surpreender, essa moto ainda retornaria no futuro, quando sua irmã a devolveria como presente, trazendo junto toda a memória e o peso emocional de onde tudo começou. Voltei realmente no tempo, voltei há 10 anos atrás. Cara, essa moto aqui, galera, foi a minha primeira moto, tá ligado? Eu tinha 18 anos quando eu comprei ela. Eu lembro como se fosse ontem esse dia, que esse dia marcou a minha vida. Foi muito, mano, foi um dia muito feliz pra mim, vocês não têm noção. Mesmo não sendo a Twister dos sonhos, Renato estava feliz, porque aquilo representava evolução. E sem saber, aquela moto se tornaria um divisor de águas. Seria com ela que ele alcançaria seus 100 mil inscritos. Mas naquele momento, a realidade ainda não tinha mudado. Renato seguia trabalhando como entregador, agora com sua nova moto. E seu patrão continuava pegando em seu pé. Até que veio mais um momento difícil. Renato sofreu outro acidente, dessa vez com sua moto nova, onde um carro bateu nele em uma rotatória. Ele estava machucado e abalado. E naquele momento, o que ele precisava era de apoio, mas não foi isso que recebeu. Seu patrão chegou ao local, olhou a situação e mandou ele continuar trabalhando, como se não fosse nada. Aquilo não foi apenas físico, aquilo doeu. E foi ali que algo começou a mudar dentro dele. Estar naquele emprego já não fazia mais sentido. Renato ainda tentou outros caminhos. Trabalhou em um açougue, mas permaneceu pouco tempo. Nada parecia encaixar. E no meio disso tudo, existia uma realidade que poucos viam. Renato não tinha dinheiro nem para coisas simples. Bom, vamos conhecer a carteira de pobre, galera, onde tudo é separado. Ó, compra separado. Aqui, gasolina. Porque se não separar é foda. Ó, pobre é assim mesmo, galera. Quem fala aí que eu sou rico, um deles é o Matheus Borges. Ver se eu tenho alguma cara de rico agora. Muitas vezes precisava pedir R$10 para sua mãe para conseguir completar a parcela da moto. Aquela mesma moto que era um sonho, agora estava se tornando um peso. Mas ele não desistia. Até que surgiu uma nova oportunidade, o emprego na obra. Ali a vida ficaria ainda mais pesada, mas também seria onde tudo começaria a mudar. Renato passou a ganhar um salário melhor, cerca de R$1.000, além de um vale-alimentação de R$500, que fazia muita diferença dentro de casa. Mas o preço era alto, cansaço, dor e desgaste físico. Ele chegava em casa exausto, com o corpo doendo, e mesmo assim,
decidiu ir além. Iniciou um curso de elétrica no Senai. A partir dali, sua rotina se tornou extrema. De manhã ia para o curso, depois direto para a obra. Seu turno terminava por volta das 6 horas da noite, mas o dia não acabava ali. À noite, ele ainda ia estudar. Seu dia só terminava depois das 11 horas da noite. E mesmo assim, havia algo que ele não abandonava: os vídeos. Mesmo cansado, sem tempo e sem retorno, ele continuava gravando, porque aquilo era o que fazia ele se sentir vivo. Dentro de casa, a realidade ainda apertava. A comida era limitada. A marmita, muitas vezes, precisava ser racionada, mas mesmo assim, eles davam um jeito, como sempre faziam. Renato também carregava um peso interno: o arrependimento de não ter levado a escola a sério e ter reprovado 4 vezes. Agora ele estava sentindo as consequências, mas, ao invés de desanimar, ele decidiu correr atrás, se esforçar e mudar. Seu objetivo naquele momento era simples: ter uma vida melhor, ganhar mais e quem sabe um dia conquistar sua Hornet. Ele chegou a começar a guardar dinheiro em um cofre que seu ex-sogro fez para ele com pedaços de cerâmica. Cada moeda ali dentro representava esperança, mas a realidade, mais uma vez, falou mais alto. A situação apertou e o dinheiro precisou ser usado, e o sonho teve que esperar. E assim a vida seguia. Renato trabalhava em casas que estavam muito longe da sua realidade, casas grandes e bonitas, de um padrão que ele jamais sonharia alcançar. Entre o Senai, a obra, a escola e o pouco tempo que restava, ele continuava gravando, editando seus próprios vídeos. E quando não dava conta, pagava R$2 para Gnobre por vídeo editado. Era pouco, mas era o que ele podia fazer. Renato estava focado em crescer profissionalmente na área elétrica, mas o destino já estava traçando outro caminho, porque sem perceber, ao mostrar sua rotina, seu esforço, sua verdade, ele estava fazendo algo muito maior. Ele estava contando uma história. A própria história. Então, meu celular não aguenta, ele é bem simples, deixa eu ver, ele tá aqui no bolso, deixa eu pegar pra vocês dar uma olhada nele. Galaxy S2, ó, Galaxy S2, tudo riscadinho, porque eu trabalho em obra, né? Só que é guerreirão, hein? Só que ele aguenta minhas mensagens particulares, só que se começar a putaria de muitas conversas, velho, muito vídeo, já era, ele não aguenta nada. Então me desculpem, galera, espero a situação melhorar pra mim, não tá tão boa a situação, mas também não tá tão ruim. E foi então que algo pequeno aconteceu, mas que mudaria tudo. Seu primeiro pagamento no YouTube. $100, cerca de R$200 na época. Para muitos, pouco, mas para ele, era tudo. Era a prova de que aquilo podia dar certo. A chave tinha virado. A família que antes não entendia passou a apoiar e Renato passou a acreditar ainda mais. Agora não era só um sonho, era um caminho e a partir daquele momento ele tomou uma decisão: não parar mais. Ele então enxergou um grande futuro ali e ali algo mudou dentro dele, passando a postar vídeos todos os dias sem falhar. Não era sobre motivação, era sobre decisão. Mesmo depois de dias inteiros divididos entre Senai, obra, escola e gravações, mesmo chegando em casa exausto, mesmo sem estrutura, sem grandes retornos financeiros e sem saber se aquilo realmente daria certo, ele continuava. A câmera virou parte da vida dele e aos poucos o canal começou a mudar. Vieram as primeiras ideias diferentes, as primeiras tentativas fora do padrão, surgiram as paródias, Clube da 99, Cortando o Botão do YouTube, inspirado no vídeo do Aruan Félix, que cortou a própria placa do YouTube, e Assalto à Mão Armada, a famosa paródia do roubo ao feijão. Conteúdos simples, mas criativos. E junto com isso, surgiam também as primeiras séries, Altas Tretas, uma das mais famosas e que marcou seu canal por muito tempo. Uma série que trazia situações do cotidiano, humor e interação com pessoas próximas, e sem que ele notasse, começava a dar uma identidade própria ao canal. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, ainda faltava algo que realmente marcasse e fizesse o canal sair do comum. E foi então, sem planejamento, que surgiu o quadro Caçadores de Lendas, um quadro de terror no canal do Renato Garcia com a presença de seus amigos. E tudo ganharia fama após ir a uma lenda conhecida como Corpo Seco, um conteúdo que era novidade na plataforma e tinha algo que os outros não tinham: tensão, curiosidade e
e mistério. O público sentiu isso. Os comentários começaram a aparecer, as visualizações começaram a subir e as pessoas queriam mais. Então vieram novos episódios, novas explorações. Locais abandonados como a Lenda da Casa Amaldiçoada, Hospital Abandonado, a Casa da Macumba, Velho Satânico, a Trilha da Macumba, Corpo Seco, conteúdos que começaram a viralizar e alcançar milhões de pessoas. Sem imaginar a grandiosidade, ele havia criado o quadro que faria mais sucesso até os dias atuais de seu canal. Mas o mais impressionante é que, enquanto tudo isso começava a acontecer, a vida dele ainda era a mesma. Pode ver, uma coisa bem simples, né? Às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa pra gente fazer até um certo sucesso, mas não. Né? Pode ver meu banquinho, mano, meu banquinho de plástico, tá ligado? Não tem conforto nenhum, bem simples. Meu mouse quebrado, ó, coloquei fita isolante que ele quebrou uma semana atrás. Muitos me perguntam: Renato, você tem iluminação? Eu tenho, galera, eu fiz uma. Eu sinto até vergonha de mostrar isso, né, mano, porque caralho, velho. Mas essa é a minha iluminação, tá? Porque a iluminação é muito cara, eu ainda não tenho condição, né? E após 2 anos na obra, investindo em diversos formatos diferentes, aquele pequeno menino do passado, hoje estava alcançando números imagináveis. As comemorações por metas alcançadas eram cada vez mais frequentes. Cada novo número era comemorado como uma conquista gigante. Porque para quem já teve que pedir R$10 para a mãe para pagar uma parcela, nada disso era pequeno. Até que depois de muito tempo plantando em silêncio, veio a recompensa: 100 mil inscritos. Um número que ele nunca imaginou conquistar. O que antes era impossível, agora era real. 28 de janeiro de 2016. A data que marcou o início de uma nova fase. Porque junto aos 100 mil inscritos, veio também outra maior conquista da vida: a sua XJ6 branca. O mundo nunca foi fácil com ele. Cresceu vendo a mãe lutar sozinha, sem ter escolhas, sem ter descanso. Sentiu na pele a falta, a dor, o preconceito. Foi desacreditado, zoado e deixado de lado. Mas nunca parou, porque no fundo, ele sabia que a história dele estava apenas começando. Só um presente, é a volta de uma parte da história dele, a volta do que lá atrás foi o primeiro passo para ele chegar até aqui. Não era só sobre dar um presente, era sobre construir um momento que ele nunca mais vai esquecer. Enquanto isso, a vida da família seguia em movimento. Dani Nóbrega iniciava sua vida profissional como jovem aprendiz. Irene já não estava mais na fábrica de couro. Elton seguia na estrada. E Gnobre começava a trilhar seu próprio caminho, inspirado pelo irmão, criando seu canal na plataforma, que se chamaria Gui da Bike, e passaria a gravar com Renato alguns conteúdos de bicicleta, vivendo de perto aquele início de seu irmão. Renato também havia criado, em julho de 2015, um canal voltado ao conteúdo de bike. O nome era The Viking X, que permanece ativo até hoje, com mais de 210 mil inscritos. Ali, eles registravam momentos simples, rolês de bike com os amigos, mas aquela fase foi passageira. Em agosto de 2016, ele deixou de postar nesse canal, porque naquele momento já estava claro o seu caminho. Com seu canal principal com um público grande e gerando milhões de visualizações, Renato decide tomar a decisão que mudaria tudo: sair da obra e viver apenas do YouTube. Uma decisão que para muitos era loucura. Ele estava acreditando nele e em um sucesso que só ele era capaz de enxergar. Elton achou loucura. Sua mãe ficou preocupada, porque o vale alimentação que ele ganhava na obra fazia toda a diferença dentro de casa. Mas mesmo assim, eles apoiaram e acreditaram nele, porque no fundo, eles sabiam quem ele era e da força que ele tinha. Seu canal estava a todo vapor e junto com esse crescimento, Renato começava a conhecer pessoas que marcariam profundamente sua trajetória. Pessoas que não só participariam dos vídeos, mas que estariam ao lado dele até os dias atuais. Essas conexões não aconteceram de forma repentina, elas foram surgindo naturalmente, nos rolês, na oficina,
nos encontros simples do dia a dia. Foi nesse ambiente que ele conheceu Bruno Garcia, através de paródias e vídeos descontraídos. Também foi assim que surgiram conexões com Thiago Reis e Marcelo, através da loja de peças e da oficina de motos do Marcelo. Lugares que, naquela época, já faziam parte da rotina de Renato por conta das motos. E aquele espaço começava a se transformar em um ponto de encontro, um lugar onde ideias surgiam, onde vídeos eram gravados e amizades eram construídas. E pouco a pouco, mais pessoas iam chegando. Entre elas, Léo da Hornet. Home Street, uma amizade antiga que estaria até os dias atuais. Foi ali, naquele ambiente simples, sem estrutura, sem planejamento, que algo muito maior começou a nascer. Renato não apenas gravava com essas pessoas, ele incentivava, mostrava que era possível e chamava para participar. Ele enxergava algo nelas, antes mesmo delas enxergarem nelas mesmas. E foi assim que, aos poucos, ele começou a influenciar cada um deles a criarem seus próprios caminhos no YouTube. Léo, que era tímido, trabalhava na assistência técnica da família. Mais tarde, se tornaria um grande youtuber, mudando a realidade da sua família. Thiago Reis, que tinha a loja Tech Parts ao lado da oficina, também cresceria no YouTube, transformando sua vida e, posteriormente, influenciando sua própria filha, Pérola Reis, que viria a se tornar uma youtuber mirim de sucesso. Marcelo Orosa, que já tinha sua oficina, passou a gravar vídeos, crescer na internet, mas sem abandonar suas raízes. Renato não estava apenas crescendo, ele estava puxando outros junto com ele, e isso começou a refletir diretamente nos vídeos. Com mais pessoas, vinha mais dinâmica, mais interação, mais espontaneidade. Os vídeos começaram a ganhar vida, e enquanto tudo isso acontecia, Renato seguia no mesmo ritmo, gravando todos os dias, postando todos os dias, vivendo aquilo intensamente. Os conteúdos continuavam variados, testes raids, paródias, respostas a inscritos, momentos do dia a dia. E entre tudo isso, nascia oficialmente a primeira equipe dos Caçadores de Lendas. Diferente das primeiras gravações despretensiosas, agora existia mais pessoas e estrutura. Naquele momento, o grupo era formado por Paulo Frota, João, Paulinho, Japonês, Giovan, Roma, Gu, Márcio e Cruzinha. E sem perceber, Renato estava entrando na fase que mudaria tudo. A fase onde o crescimento deixaria de ser gradual e começaria a se tornar exponencial. Ganhando melhor, Renato presenteou Gnobre com uma câmera nova. Não era apenas um presente, era um reflexo de tudo o que ele acreditava, porque ele sabia como era começar sem estrutura, sem equipamento e sem oportunidade. E naquele momento, ele estava fazendo pelo irmão o que lá atrás ninguém pôde fazer por ele. Gui, que já acompanhava tudo de perto, que já vivia aquele ambiente, agora tinha nas mãos a chance de começar de verdade. E mais uma vez, Renato não crescia sozinho, ele puxava junto quem sempre esteve ao seu lado. Enquanto isso, seu canal continuava evoluindo, com vídeos diversos que cativava quem estava do outro lado da tela. Seu conteúdo já não eram mais apenas tentativas, agora existia consistência, público e retorno. Com isso, começou a nascer algo ainda maior, a oportunidade de mudar a vida da sua família. Renato percebeu que aquele pequeno apartamento da Coab, que por muito tempo foi abrigo, conquista e recomeço, já não comportava mais a nova realidade. Era apertado, limitado, e pela primeira vez ele podia fazer algo diferente. Então, tomou uma decisão: tirar sua família dali e proporcionar algo melhor. Renato alugou uma casa para todos morarem. Era um novo começo, um espaço maior, mais confortável e mais digno. Mas como muitas coisas na vida dele, aquilo também não seria estável. Poucos meses depois, eles foram obrigados a sair. O dono havia vendido o imóvel e logo em seguida foram para outra casa, um pouco maior e mais confortável que o antigo apartamento. E mesmo com as dificuldades, Renato começava a enxergar claramente que as coisas estavam mudando. Ele via a evolução acontecendo na frente dos seus olhos e sabia que podia ir ainda mais longe. Foi então que ele começou a investir ainda mais no canal, melhorar equipamentos, qualidade, conteúdo. E nesse processo, ele conheceu uma pessoa que já admirava de longe, Edu Koff, alguém que até então ele só acompanhava pela internet e que agora estava próximo. Renato passou a ter contato com toda a equipe da Breakman, um grupo que já era grande no YouTube naquela época. O que parecia bom se tornou ainda melhor com o convite do Edu para se tornar parte deles. E isso teve um impacto enorme, porque não era só sobre conhecer pessoas e estar em um grupo, era sobre aprender, ouvir conselhos e entender estratégias.
Ou seja, se ele tem medo de apostar a XJ dele, quer dizer que a XJ dele não aguenta. Não. Quem corre não se garante. Vamos rever isso. Calma. Pode falar, tô ouvindo? Não, calma. Deu um... E foi ali que Renato começou a crescer ainda mais consciente, mais estratégico e sem perder sua essência. Junto a isso, veio mais um passo importante. Ele começou a criar sua própria marca. Camisetas, adesivos, moletons, algo que naquele momento parecia apenas um complemento, mas que no futuro se tornaria um negócio mundialmente conhecido. Mesmo com tudo isso acontecendo, Renato não diminuía o ritmo. Enquanto ele fazia isso, o canal respondia, os números subiam e quando menos percebeu, já estava com 600 mil inscritos. Um crescimento surreal, principalmente considerando que, poucos meses antes, ele ainda estava na obra. E um detalhe fazia tudo isso ainda mais impressionante. Em apenas 7 meses após comprar a XJ6, ele ganhou cerca de 500 mil inscritos. Um salto gigantesco, algo que mudava completamente o cenário. Renato finalmente estava vivendo aquilo que, por muito tempo, parecia impossível. Mas ainda havia algo que o público não conhecia: o rosto por trás do capacete. Durante muito tempo, as pessoas acompanhavam os vídeos, a voz, as histórias, mas não sabiam quem ele realmente era. E foi então que surgiu mais um conselho importante do Educoff. Ele sugeriu que Renato mostrasse o rosto, mas não de qualquer forma, em um momento marcante. Mesmo não querendo ser reconhecido, não querendo fama, mas ele sabia que precisava. Afinal, ele estava vivendo aquilo. E foi durante uma viagem com destino a São Paulo. Ali não era só mais um vídeo, era o momento em que o público deixaria de ver apenas um criador e passaria a conhecer a pessoa. Então nasce o seu primeiro daily vlog, que o conectaria com novos influencers, amizades e experiências. Com isso, o conteúdo ganhou uma nova dimensão. Agora, além das motos e lendas, existia a vida real, os bastidores e os momentos fora das gravações principais. E isso aproximou ainda mais o público, porque agora as pessoas não acompanhavam apenas o conteúdo, acompanhavam o Renato. E foi nesse momento que ele decidiu dar mais um passo, criar um novo canal. Um canal voltado exclusivamente para o seu dia a dia e bastidores. E em 18 de dezembro de 2016, nascia o canal Renato Garcia Oficial. A partir dali, o público passaria a conhecer não só o criador, mas o coração do homem por trás da câmera. Durante 1 ano e 5 meses, ele compartilhou nesse canal os bastidores, o que acontecia por trás de cada vídeo. Mas com o tempo, decidiu voltar o foco totalmente para o canal principal, porque era ali que tudo estava acontecendo. Nesse mesmo período, algo começou a mudar fora das telas. Renato começou a ser reconhecido nas ruas. Pessoas paravam, chamavam e queriam foto. E foi então que veio o primeiro convite, o primeiro evento. E ao chegar lá, ele percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Havia mais pessoas do que ele imaginava. Elas não estavam ali apenas pela moto, estavam ali por ele. Então seus vídeos continuaram a surgir, e a cada conteúdo publicado já era notório seu crescimento. Muitos deles já estavam alcançando milhares de pessoas sem esforço, mas não era só número, era conexão. A cada vídeo, novas pessoas chegavam, novas pessoas ficavam, e pouco a pouco, Renato começava a conquistar algo muito maior do que visualizações, conquistava corações. As pessoas não assistiam apenas por entretenimento, elas se identificavam com a história, com a simplicidade, com a forma espontânea de viver e gravar. E isso fazia toda a diferença. Porque enquanto muitos criavam conteúdo pensando apenas em viralizar, Renato simplesmente vivia e registrava. E foi essa verdade que começou a impulsionar tudo. Conforme o canal crescia, o conteúdo também evoluía. Renato passou a gravar ainda mais daily vlogs. Agora não eram apenas momentos isolados, era proximidade. Enquanto isso, os vídeos com seus amigos começaram a ganhar ainda mais espaço. As paródias voltaram com força, mas agora com mais pessoas envolvidas. É muito longe ou não? Não, é aqui perto. Então vamos então. É. Vamos. Então monta aí. Motão. Mas eu vou no tanque? Então eu vou no tanque. Mas me dá pra você aqui, ligado. Como é que faz assim, né? Tem jeito. Vamos ver se vai entrar esse capacete. Com esse cabelo bonito. Nossa. Junto a isso, o canal começou a se diversificar ainda mais. Não era só moto,
Era desafios nas ruas, vídeos de humor com os amigos, explorações em lugares abandonados, lendas, desafios de futebol, trends do momento, uma mistura de conteúdos que mantinha o público sempre interessado, sempre curioso e esperando o próximo vídeo. Foi exatamente essa variedade, somada à consistência, que fez o canal crescer ainda mais rápido. E então, depois de meses intensos, de gravações diárias, veio mais um marco. 1 milhão de inscritos. Algo que pouco tempo antes parecia impossível, mas que agora era real. E mesmo com tudo acontecendo tão rápido, Renato não desacelerou. Pelo contrário, ele intensificou ainda mais, vídeo atrás de vídeos. Porque ele sabia que aquele era o momento. Então, em 1 de fevereiro de 2017, veio mais um salto impressionante. 2 milhões de inscritos. Tudo estava acontecendo muito rápido. Rápido até demais. Só um pedido aí. Não sei o que eu quero. Fiz. Entre diversos sonhos realizados, existia um muito especial, que era viajar de moto até a praia. Foi então que ele fez essa viagem ao lado de Edu Koff, com destino a Balneário Camboriú. Uma viagem que não foi apenas um passeio, foi algo marcante, porque a partir dali isso virou tradição. E futuramente, sempre que Renato conquistasse um novo veículo, ele desceria para a praia com ele. Era uma forma de celebrar, de marcar momentos, de mostrar até onde ele tinha chegado. Nesse período começava a melhor fase, a fase mais nostálgica do canal, onde milhares de pessoas começaram a conhecer o Renato. A época que ficou marcada até os dias de hoje é lembrada com carinho pelo público. Algo que tornava esse momento tão especial não era apenas o conteúdo, era o conjunto de amigos, as ideias, a liberdade de criar e a autenticidade. Então, nesse período, surgiram vídeos icônicos, trollagens pintando as rodas e partes das motos, diversas modificações na oficina do Marcelo, o que acabou criando uma espécie de competição entre eles, de quem fazia a pior customização e surpreendia mais. Entre esses vídeos, surgiu um dos mais marcantes do canal, derrubando o túnel no grau de XJ6. Um vídeo que viralizou e que ajudou a consolidar ainda mais o nome do Renato dentro da plataforma. Enquanto isso, a série Caçadores de Lendas continuava evoluindo. A equipe já não era mais a mesma do início. Novos rostos surgiam, rostos que mais tarde se tornariam parte fixa do canal e que seriam reconhecidos até hoje. Era uma verdadeira fase de ouro, onde as ideias fluíam, o público estava completamente envolvido, a XJ6 que havia sido um sonho, agora se tornava protagonista. Ela aparecia em tudo, trilhas, desafios, corridas, modificações, vídeos como a XJ6 mais rápida do autódromo, rebaixando a moto, trilha de XJ6. Era conteúdos que ninguém estava fazendo daquela forma, e isso fazia toda a diferença. Então surgia o vídeo, por que escolhi a XJ6? Um vídeo que não era apenas técnico, era emocional, porque ali existia história. E Renato, como que começou essa paixão? Galera, foi assistindo os vídeos da própria internet. Quando eu vi a XJ, o painel, o Contagiros, eu falei, meu Deus, é ela. 19 de agosto de 2017, Renato toma uma decisão importante. Era hora de sair daquela casa que não era muito grande e dar um passo maior. Então ele se muda para um novo lugar, uma casa que naquele momento parecia apenas uma evolução, mas que se tornaria um dos cenários mais marcantes da história do canal e seria palco para diversos vídeos. Um imóvel de 3 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, quintal e uma garagem com bom espaço. Não era luxo, era conquista. E mais do que isso, era uma estrutura melhor para seus vídeos. Renato ficou com o maior quarto, não por status, mas porque ele precisava de uma estrutura maior, pois ali ele editava, gravava e criava. Aquele quarto virou seu estúdio. Foi ali que aconteceram gravações de caixa postal, introduções dos Caçadores de Lendas, momentos importantes do canal, zoeiras e vídeos inesquecíveis. Aos poucos, a casa foi ganhando identidade, deixou de ser apenas um lugar para morar e virou parte da história. Acreditamos que o Renato nos dias atuais tenha comprado essa casa, já que ela ainda está na família. Essa casa aqui é uma casa que eu morava com meus pais, e aí eu saí dessa casa pra gente morar na casa lá da primeira casa, depois teve a segunda e agora nós tá na terceira. Eu saí dessa casa aqui pra morar com meus amigos no YouTube. E, mano, eu nunca ia imaginar que, mano, eu morava aqui, que um dia eu ia estacionar de GTR aqui na frente, mano. Quando, mano? Já zerou a vida. Já. Zerei, moleque.
E no meio de tantas coisas acontecendo, veio mais uma conquista, seu primeiro carro. Um Fiat Palio, que ficou conhecido no canal como Palio TT, mas como muitas coisas na vida dele, não durou muito. Ele fez sua primeira viagem com o carro para a praia, gravou alguns vídeos e após apenas 3 meses, veio mais um momento difícil. Um acidente no qual uma mulher bateu na lateral do carro e deu perda total. Um momento triste, mas que não foi suficiente para parar ele, porque a essa altura, Renato já tinha entendido algo fundamental. Nada vinha fácil, mas tudo valia a pena. Renato já tinha entendido que para continuar crescendo, não bastava apenas manter o que já funcionava. Era preciso inovar, testar e ir além. E foi nesse momento que surgiu um novo quadro no canal, a Caixa Postal, um espaço onde seus inscritos podiam enviar presentes, cartas, objetos, lembranças, e mais do que abrir caixas, aquilo se tornou um momento de proximidade com seus inscritos. Enquanto isso, as viagens ao lado de Educoff continuavam, e esses momentos tinham um peso enorme, porque não eram apenas gravações, eram trocas, onde muitas vezes o Edu direcionava Renato, dando conselhos e mostrando caminhos. Enquanto o Renato crescia, sua família também evoluía. Irene, que antes vivia uma rotina pesada de trabalho, agora começava a aparecer nos vídeos. Primeiro tímida, depois cada vez mais presente, até se conectar com o público, e mais pra frente, se tornar uma criadora também. Elton, que passava dias na estrada, agora vivia uma fase diferente, mais próximo e mais presente. Possuía novos carros, um Subaru Legacy 1998, que mais tarde seria comprado por Gui aos 19 anos. Ele também tinha um Gol G4 preto, que Renato passou a usar em suas lendas e gravar vários vídeos. Um carro que fez história e passou a ser mais do Renato do que do seu pai. E possuía uma Titan 150 que Irene usava no dia a dia. Gui Nobre também evoluía, já inserido no ambiente, gravando e aprendendo, e Dani Nóbrega sempre estudando, surgindo poucas vezes nas câmeras. A família que antes vivia limitada, agora começava a viver uma nova realidade, mais confortável e com mais acesso. Ô nenenzinho, tem medo da câmera? Tem medo? E esse aqui é o Dobby, pra quem não conhece Dobby. Por que Dobby? Foi minha irmã que colocou por causa da orelha. Nessa fase surgiu uma das ideias mais marcantes e chegou a hora de ver a XJ6 fazer sucesso no YouTube de outra forma. Então surge a famosa saga da moto colorida. Renato começou a mudar a cor frequentemente. Uma ideia simples, mas que gerou algo gigante, que a cada nova cor virava conteúdo. Aquilo virou tradição dentro do canal. A XJ6 deixou de ser apenas uma moto e virou cinza. Of a cliff, realize there must be more. I run away. Ao mesmo tempo, Renato começou a investir mais. Novas airsofts começaram a aparecer nos vídeos, usar drones, equipamentos melhores e melhorando sempre a qualidade das gravações. Nada era por acaso. O canal estava cada vez mais completo e Renato cada vez mais disposto a ir além. E foi então que veio mais um marco. Depois de meses intensos de dedicação, ele alcançou 5 milhões de inscritos. Um número que, pouco tempo antes, parecia completamente fora da realidade, mas que agora era mais uma conquista. Fala galera, Renato Nara, beleza? Hora de comemorar, com mais uma de suas maiores conquistas da sua vida até ali, seu novo carro, um Camaro amarelo. Muito além de um veículo, era um símbolo de tudo que ele viveu, enfrentou e construiu para chegar ali. Porém, mais uma vez, não foi fácil. A parcela do carro girava em torno de R$7 mil, praticamente o valor que ele ganhava na época, ou seja, era um risco, um verdadeiro tudo ou nada.
Mas Renato sempre foi assim, nunca se limitou ao comum, sempre pensou diferente e acreditou além. E foi justamente essa mentalidade que fez ele dar esse passo. E a partir dali, o Camaro agora era parte dos vídeos. Nem tudo foi fácil. Durante esse período, ele enfrentou dificuldades para pagar as parcelas, pressão, responsabilidade e incerteza. Mas ele confiava nele, em Deus e no caminho que estava construindo. A vida prossegue e com ela, a marca de um ano incrível. Risadas, realizações de sonhos com a família. 2017 chegava ao fim e 2018 começa, com seus vídeos alcançando milhões de visualizações mensais. Mais do que números, ele estava atingindo novos públicos e pouco a pouco uma multidão começava a se formar, uma base de fãs fiéis e apaixonados. Nesse cenário que surgiram vídeos famosos, como Ladrão da XJ6, o Bêbado da XJ6 e também a famosa série das Interesseiras. Uma ideia que já havia aparecido antes, mas que agora ganhava força. Inspirada no quadro do seu amigo Mike021, Renata adaptou o formato ao seu estilo, algo cômico, com participações de pessoas que já estavam presentes em seu canal. Thiago Reis interpretando a Mudinha, Léo da Hornet como Kathleen, Roma Street como a morenona Keila e Renan Fiorini, a famosa Jennifer. É seguinte, eu sou noivo aqui do bairro e eu gostaria de conhecer, tá ligado? Nossa, mas você é muito bonita pra ficar ali sozinha. Sério? Você não tem medo de assustar ninguém não ali? Hã? Qual que é o seu nome? Kathleen. Kathleen? Mas você tem alguma coisa pra fazer? Ficar com você hoje. Comigo? Ué? Sério? Aham. Caralho, eu achei que eu era meio feio. Não sou não? É, um pouco. É que a gente mora aqui no sítio, sabe? E meu pai tá colhendo ali. Eu posso perguntar pra ele se eu posso? Pô, vai rapidinho. Peraí, então. Morri! Você tá bem? Enquanto isso, o canal continuava se expandindo. Novos conteúdos surgiam, Miguel Lopes começava a aparecer com frequência e passou a ajudar ele nas gravações, e futuramente também se tornaria um grande youtuber. Boquinha chega e também ganharia espaço dentro do canal. O conteúdo agora era coletivo e diversificado, mas era necessário inovar. Ele então compra uma nova moto, a XT660, uma moto com uma proposta diferente, voltada para áreas rurais, e isso abriu ainda mais possibilidades. Nesse meio tempo, chegou um novo integrante, o Rambinho, o mascote dos Caçadores de Lendas, mas apesar da expectativa, não deu certo. Seu comportamento era difícil e por esse motivo, hoje em dia, ele acabou ficando na antiga casa da família. 2 de junho de 2018, Renato percebeu algo. A casa da família já não comportava mais o que ele estava construindo. Gravações constantes, pessoas entrando e saindo. Aquilo já não era mais apenas um canal, era uma empresa. E foi então que ele tomou uma decisão ousada: sair da casa de seus pais para morar com seus amigos e criar um novo espaço exclusivo para a gravação de conteúdo. E assim, nascia a primeira casa da equipe Hunters, com os primeiros moradores sendo Renato, Roma e Léo da Hornet. Mesmo não morando lá, Miguel Lopes estava sempre presente, e foi ali que algo ainda maior começou a se formar. Não era mais apenas um grupo de amigos, era uma equipe, e aquela casa virou cenário para centenas de vídeos. Agora, eles tinham a liberdade total, um espaço só deles, uma casa onde tudo podia virar conteúdo, e isso fez a criatividade explodir. Diversos amigos começaram a visitar. Com isso, o canal se tornava cada vez mais rico de conteúdos. Mas mesmo com o crescimento, eles ainda enfrentavam perrengues. Muitas vezes comiam apenas miojo, mas viviam aquilo intensamente, porque ali não era sobre conforto, era sobre construir algo. E foi naquela casa que nasceram memórias que marcariam para sempre a história do canal. A parceria com Educoff seguia firme, e foi através dessa conexão que surgiu uma oportunidade que mudaria ainda mais sua vida. A oportunidade de ir para fora do país, algo que era completamente fora da sua realidade, mas agora estava ao seu alcance. E o menino que um dia morou de favor, hoje estava embarcando em seu primeiro voo internacional. Destino, a mansão da Brakeman, nos Estados Unidos. Ao chegar lá, Renato notou uma realidade completamente diferente. Casas gigantes, carros, estrutura, mas acima de tudo, novas possibilidades. E assim se iniciou a saga nos Estados Unidos, gravando centenas de vídeos, vivendo experiências que ele jamais imaginou viver. Lugares foram explorados e amizades conquistadas.
Depois de viver tudo aquilo, chegou a hora de voltar para casa. Ao retornar para o Brasil, Renato tomou mais uma decisão importante. Ele contratou o Boquinha, uma indicação feita pelo próprio Edu durante a viagem. E a partir dali, Boquinha passou a estar presente com frequência nos vídeos, ajudando, gravando e vivendo aquele dia a dia, e pouco a pouco foi se tornando parte da equipe. Logo depois, chegou um momento muito marcante em sua trajetória. Em 8 de outubro de 2018, Renato alcançava a incrível marca de 10 milhões de inscritos no YouTube, um número que para ele era o resultado de tudo que já viveu, de cada dificuldade e fase difícil. Então a equipe evoluía mais, e chegava um novo integrante, Renan Fiorini, o mesmo cara que lá atrás era apenas fã, agora era morador da casa, onde passou a viver aquilo todos os dias. E mais do que isso, trouxe ainda mais energia e alegria para aquele lugar, reforçando algo que já estava sendo construído ali dentro, lealdade. E olha o que eu falei no vídeo. Mano, vocês acham que eu tô zoando, né? Vocês acham que eu tô zoando? Olha isso aqui, velho. Tô arrepiado, velho. Eu sou muito fã do Renato Garcia, inclusive, também, que é aqui da minha cidade, eu moro na mesma cidade dele. Eu acho muito difícil ele estar assistindo meu canal, que é um canal pequeno. E novas ideias continuavam surgindo. Mais motos, trilhas, desafios, acampamentos e mais uma viagem marcante. O destino era Balneário Camboriú. Foi ali que Renato teve ainda mais contato com o mundo do drift, algo que despertou nele um novo interesse e uma nova paixão. E antes do ano terminar, Renato compra seu novo carro, o Nissan 350Z vermelho, um carro que no futuro passaria por diversas modificações e se tornaria um carro profissional de drift. Sua garagem agora estava ainda mais completa, e ao olhar para tudo aquilo, ficava claro que ele estava no caminho certo. 2018 chegava ao fim, e junto a ele, conquistas, crescimento e evolução. Em 2019, Renato Garcia faz um curso de drift. A partir daquele momento, ele podia brincar de verdade com seus carros na famosa Rua do Grau, um lugar que já havia se tornado cenário de diversos vídeos do canal. Ali não era apenas conteúdo, era uma paixão que se iniciava, e mais à frente o faria competir em diversas etapas de drift pelo Brasil. Renato! Renato Garcia! Um grande piloto! Renato, o seu sonho tá realizado, meu garoto! O seu sonho tá realizado! Foi exatamente aqui que eu aprendi a fazer drift, gente. Eu vinha de lá, de baixo, subia aqui e emendava essa rotatória sem técnica nenhuma direito, gente. Meu Deus do céu, eu era um menino, eu era uma criança quando eu fazia aquilo. E uma criança com V8 na mão, com um Camaro na mão, e eu regaçava com esse carro e infelizmente eu nunca bati ele, nunca bati. E em um movimento que mostrava o quanto a vida havia mudado, seu pai toma uma decisão importante. Ele sai do emprego de caminhoneiro, onde ganhava R$4.000, para trabalhar com o próprio filho, ganhando R$1.500. Uma escolha que para muitos poderia parecer um retrocesso, mas na verdade era estar presente, acompanhar o crescimento do filho e ajudar a impulsionar ainda mais aquilo que estava sendo construído. E foi então que veio mais uma conquista importante, sua primeira caminhonete, uma L200 Triton, que rapidamente se tornou o carro oficial dos caçadores de lendas. Ao mesmo tempo, ele alcançava um nível de reconhecimento cada vez maior, conhecendo pessoas que, antes, ele jamais imaginaria conhecer. Muca Muriçoca, Camila Loures, entre outros grandes nomes. E assim que ele foi construindo cada vez mais seu império, a cada gravação, ideia e esforço. Entre momentos bons e ruins, ele aprendia e evoluía. Em 2019, seguia avançando, e a equipe também crescia. Novos moradores chegavam, primeiro Gui Nobre e depois Thiago Reis, que decidiu fechar sua loja, a Tech Parts, para confiar no caminho que Renato havia mostrado a ele. Vamos colocar um nosso primeiro videozinho junto? Vamos! Primeiro videozinho? Então vamos, pode pôr. 3, 2, 1... Vai, Thiagão, arranca aí da caixa aí. É nóis, Garcia. Aí, ó. Mas era vermelho, porra! Que vermelho, rapaz! Isso aqui é dourado, claro! Aí, Renatinho. Ao seu gosto, meu querido. E assim, todos ao redor dele começavam a prosperar e a crescer juntos, com união, propósito e como uma equipe.
vez, o espaço ficou pequeno e era hora de evoluir novamente. Em 25 de maio de 2019, nascia a Mansão dos Hunters 2.0, uma nova fase, com mais espaço, estrutura e mais possibilidades. E junto com essa nova casa, chegava também um novo morador definitivo, o Boquinha. Agora, não apenas ajudando, mas vivendo ali. Novos conteúdos não paravam de surgir. O canal estava mais diverso do que nunca. E no meio de tudo isso, Renato realizava mais um sonho. Depois de anos, ele finalmente conquista sua Hornet, a moto que lá atrás era apenas um sonho distante. E não parou por aí. Ele também presenteou sua mãe com um carro do ano, um Ford Ka novinho. Um momento carregado de emoção, porque aquele menino que não tinha dinheiro para dar um presente, agora estava realizando sonhos. Logo depois, foi a vez da sua irmã, realizando o sonho dela, que era ter um Fusquinha. E mais uma vez ficava claro, Renato nunca esqueceu de onde veio. Novos projetos surgiam. Sua loja de roupas ganhava força, com sua própria marca, a famosa Árvore. E sua irmã passava a ser sócia da loja, cuidando da parte administrativa e transformando aquilo em um negócio real. E as ideias não paravam. Foi então que surgiu a primeira música dos Caçadores de Lendas, e que mais tarde teria outras continuações. Então chegou a hora de mais uma mudança. Renato se despede do seu Camaro amarelo, um carro que marcou uma fase. Mas como ele mesmo dizia, coisas boas vão para melhores virem. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele adquiriu um novo carro, um Audi TT branco 2016. Mais uma evolução, mais um nível. Foi então que ele passou a explorar novos conteúdos com carros, como os famosos rachas. Mas nem tudo eram permanências. Homo Street decide sair do grupo para seguir sua vida com sua namorada e construir seu próprio caminho. Com o tempo, ele teve uma filhinha e mais tarde voltaria a aparecer nos vídeos e fazer parte da equipe. E Renato continuava fazendo o que sempre fez, se reinventando. Então, para fechar o ano, mais uma conquista impressionante. Ele compra um Porsche Boxster branco, um carro que agora fazia parte da sua garagem. Uma garagem que antes tinha apenas uma CG125, agora se tornava uma verdadeira coleção dos sonhos. 2019 chega ao fim, então se inicia um novo ano e uma nova conquista, seu primeiro jet ski. E mais uma vez, Renato mostrou algo que sempre carregou com ele: gratidão. E presenteando seu irmão com uma nova moto, seu pai com um novo carro, mostrando na prática que nunca esqueceu suas raízes. Ele passou a gravar com nomes ainda maiores, como Resende Evil, participando de vídeos, fazendo rachas, expandindo ainda mais seu alcance. Nessa fase surgiu a Porsche Azul Bebê, que fez muito sucesso em seu canal. Vieram ideias cada vez mais ousadas, transmitindo emoção e verdade a cada vídeo postado. Era mais do que conteúdo, existia algo mais forte ali: a amizade. Eles não eram colegas de vídeo, eram irmãos, e o fruto disso era prosperidade. Então Renato compra sua nova Tiger 800. O canal já não era mais sobre motos, era sobre tudo. Com isso, novas pessoas começaram a aparecer: Coronado e Bruno Barreto, que mais tarde se tornariam nomes importantes. Bruno, inclusive, se tornou seu cameraman e Coronado seu sócio em um empreendimento. E enquanto isso, surgiam projetos ousados. Sua XJ6 Turbo, seu Nissan 350Z retornava após passar por um projeto para colocar um body kit. E surgiu mais uma nova ideia: um novo espaço, a Casa do Lago em Porto Rico, Paraná. Um lugar completamente diferente, que abriu novas possibilidades. 10 temporadas incríveis com a presença de nomes como Bruno Bar, John Vlogs, Paulinho o Louco, Gustavo Tubarão, entre muitos outros. A vida evoluía, e mais uma vez ele comprava outra XJ6, idêntica à antiga. Logo, chegou um dos momentos mais emocionantes. Renato decide surpreender sua mãe e realiza um dos maiores sonhos dela, presenteando com uma Land Rover Evoque. E mais uma vez ele honrava sua história. Dessa vez, seu pai ganha um Camaro vermelho, um presente carregado de significado e reconhecimento. Renato então conquista sua BMW i8, um carro que elevava ainda mais o nível. No meio disso tudo, novos projetos, o lançamento do seu primeiro jogo dos Caçadores de Lendas, que foi um sucesso entre seu público. E o crescimento não parava. Renato alcança 20 milhões de inscritos, um número gigantesco e símbolo da sua luta. Nesse momento, chegava mais um novo integrante, o Boto BC, inicialmente para testes, mas que no futuro se tornaria peça importante, inclusive no projeto Caçadores de Lendas Elite.
uma subdivisão da equipe voltada para explorar e encontrar novas lendas. Enquanto isso, sua irmã Dani Nóbrega também iniciava no YouTube e começava a trilhar seu próprio caminho. Então começa 2021, já com uma incrível surpresa para seu pai. Renato decide retribuir mais uma vez e presenteia Elton com um barco novo. O tempo passou e algo muito importante começava a acontecer. Ele via cada vez mais as pessoas ao redor conquistando suas próprias vitórias, amigos crescendo, família evoluindo, todos prosperando juntos. E isso dizia muito sobre quem ele se tornou. Viagens em família começaram a se tornar frequentes. Novas conquistas, um novo quadriciclo, mais um jet ski, uma rotina que era completamente diferente do passado e que agora poderia proporcionar coisas inimagináveis. Chegava a hora de mais uma mudança. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Depois de tudo que viveram até ali naquela casa, era hora de evoluir o nível e partir para a mansão 3.0 dos Hunters, uma casa completamente diferente de tudo que já haviam vivido, com uma estrutura gigante e infinitas possibilidades. Mais viagens surgiam, e não apenas dentro do Brasil, mas fora dele também. México, Estados Unidos, Colômbia, Acre, lugares que um dia ele só via pela tela e agora faziam parte da sua realidade. Ele estava vivendo tudo aquilo que antes parecia impossível. Mas mesmo com tantas conquistas, Renato nunca foi de ostentar. Ele apenas mostrava a realidade construída a partir de uma história difícil. Com essa nova fase, vieram conquistas ainda maiores. Agora não só no Brasil, mas também fora dele. Nos Estados Unidos, ele conquista novos sonhos. Um Subaru BRZ e uma Yamaha R6. Veículos que ficariam por lá para serem usados sempre que retornasse ao país. Ao voltar para o Brasil, ele deu início ao seu novo projeto, onde ele manda fabricar 2 Skylines de fibra, 2 réplicas fiéis e que mais tarde foram concluídas. Mais uma vez, era hora de dizer olá ao seu novo carro, um Nissan GT-R R35. O famoso Godzilla. Olhando tudo aquilo, ele via como a vida tinha mudado completamente. E para completar ainda mais sua coleção, ele conquista seu novo Maverick. Pouco tempo depois, Renato realiza seu maior sonho e surpreende a todos e até a ele mesmo com sua nova aquisição, seu Skyline R34 legítimo, diferente de tudo que já havia passado pela sua garagem, um carro raro e único, e se tornava naquele momento o Brian brasileiro. Parcerias com marcas de grande nome surgem, como o desenvolvimento do seu próprio capacete LS2, um produto com sua identidade, com sua marca. E então chegava a hora de encerrar um ciclo importante, a despedida da sua Porsche e abrir espaço para algo ainda maior, uma Porsche 911 Carrera Turbo. Logo após, surge sua fiel amiga, a presença da Sky, sua Border Collie, companheira de todas as horas, presente nos momentos bons e ruins. Então, o ano chegava ao fim e 2022 se inicia, e com ele, novas conquistas, novos projetos, uma nova moto chega, a BMW R1250R. Depois, um novo Camaro, que seria presente para o irmão. Outros veículos começam a surgir, como seu Jetta branco, carro secreto que ele usava no dia a dia. Mas entre todas as conquistas daquele ano, houve uma que se tornou um verdadeiro marco. Renato Garcia compra sua Ferrari 458 Itália. Aquilo não era apenas mais um carro, era a realização de um sonho. Uma fase onde as conquistas deixaram de ser pontuais e passaram a ser constantes. E logo ele presenteia seu pai mais uma vez, agora com uma Discovery 0 km. Novos projetos e surpresas começavam a tomar forma. Ele alugou uma nova casa para sua mãe. Depois, leva sua mãe para um apartamento de alto padrão, um lugar completamente diferente de tudo que eles já haviam vivido. Os projetos continuam, sua própria oficina, ao lado do pai e Eric Medici. Enquanto isso, o universo automotivo continuava forte e mais um carro importante chegava, o Supra. Veículo que todo mundo sabe que é do Renato, mas ele esconde e nega. Seus projetos também evoluíam fora do YouTube. Sua marca crescia e ele inaugurava sua loja física de roupas. Mas enquanto tudo parecia estar crescendo, a vida trouxe um dos momentos mais difíceis. A perda de alguém importante, o Tenente Matias. Mais do que um participante de seu canal, um amigo e irmão. Alguém presente em diversos momentos. E essa perda não foi apenas mais um acontecimento. Foi um impacto, um vazio e um silêncio
silêncio no meio de tudo aquilo, porque naquele momento ficava claro algo que ninguém pode evitar. Mas mesmo assim, ele fez o que sempre fez, continuou, mas agora com outro olhar, mais maduro e mais consciente, valorizando ainda mais cada momento e cada pessoa. Vamos começar esse vídeo, hein, gente? Tá sendo difícil. Ontem perdi meu melhor amigo. Muita gente pode achar que o meu canal é ostentação, é só o que eu compro. O meu canal é tudo que acontece na minha vida, tá ligado? Então minhas conquistas, minhas perdas. E agora eu perdi um pedaço de mim. Então, se você estiver passando por um problema, busca ajuda. Busca ajuda mesmo, que você pode fazer muita gente sofrer. E se você acha que isso é bom, que é um ato dramático, que é um ato, e os outros vão sentir minha falta, não é nada legal isso. Nada. Ninguém não é bom, tá ligado? O bom é viver. Bom, você tá aqui, montado do lado, é nós brigando, é nós estando amigo, é nós produzindo, tá triste junto, tá feliz junto. Bom é isso, bom é viver. E ao seguir, novas experiências aconteciam. Ele viaja para o Catar, um lugar completamente diferente de tudo que já havia vivido. Uma nova cultura, novas experiências, mais uma expansão de mundo. Os caras. O que eu quero te dizer? Falar que os árabes, viu? De volta ao Brasil, um nome conhecido retornava. Home Street, depois de seguir seu próprio caminho, volta a fazer parte da equipe. Uma série de muito sucesso se inicia, a famosa saga do Container, que mais tarde revelaria mais uma conquista, um Eclipse, carro que seria completamente transformado, se tornando algo completamente diferente do que era. Logo após, ele compra uma nova Range Rover Velar, e junto a ela, ele percebia uma rotina que já não parecia mais com nada do passado. O ano chega ao fim, um período marcado por conquistas, mas também por aprendizado, amadurecimento, e por entender algo essencial, que crescer não é só conquistar, é aprender a lidar com tudo que vem junto. 2023 se iniciava, e com ele, quadros de grande sucesso. A prova é batatinha frita, 1, 2, 3. Vai começar mais um desafio das mulheres. Grandes desafios valendo prêmios valiosos e que teriam diversos ganhadores. Vídeos que iam além do entretenimento comum. As conquistas continuavam acontecendo e surgiram mais veículos, como o Dodge Charger, CB1000, Repsol, BMW S1000RR, Fórmula 1 e até mesmo um avião, um RV10, mostrando que seus projetos já não se limitavam mais ao solo. Mas no meio de tudo isso, uma fase se encerrava. A casa que havia sido palco de tantos momentos, tantas histórias e tantas pessoas chegava ao fim. E com isso, a Mansão dos Hunters 4.0 se iniciava. Ainda em 2023, ele retorna aos Estados Unidos, e de lá ele traz não apenas experiências, mas novos projetos. Seu novo Dodge Charger 1970, que veio para o Brasil para um projeto futuro, e na sequência realizava uma viagem ao Chile, pilotando sua Repsol, um desafio marcante em sua vida. 2024 começa. Depois de tudo que foi construído, de tudo que foi vivido, Renato já não era mais apenas aquele garoto que sonhava. Ele era a prova viva de que todos seus sonhos podiam se tornar realidade. E foi então que surgiu mais um capítulo, uma nova casa, a Mansão Hunters 5.0. Uma casa que por muito tempo esteve abandonada, quase 9 anos esquecida, mas que nas mãos certas se transformou em um local para risadas, desafios e momentos que marcaram mais uma fase da equipe. Molecada, não sei se tá gravando. Moleque do céu, pera aí, parceiro, que eu tô vendo. Voltou? Aê, moleque! Voltou! Enquanto tudo isso acontecia, novos planos eram colocados em prática. A fazenda se tornava realidade. Sim, o Renato e sua equipe compraram uma fazenda, um sonho completamente diferente de tudo que ele já havia vivido. Aquele lugar se transformava em um refúgio, um lugar onde tudo desacelerava, como o próprio Renato diz. É um pedacinho do céu aqui na Terra, mas ao mesmo tempo, um lugar onde surgiam conteúdos, temporadas marcantes, personagens novos, histórias diferentes.
diferentes. Depois de tudo isso, chegava o momento mais importante da sua vida. O momento em que, talvez nem ele imaginasse viver. Renato constrói do zero uma casa para sua mãe. Não era mais aluguel, não era mais provisório, era definitivo. Uma casa própria para sua mãe, avaliada em mais de R$1,5 milhão de reais. Um lar digno depois de tudo aquilo que ela enfrentou. Não era sobre dinheiro, era sobre história, sobre uma mãe que passou dificuldades e lutou. Eu construí pra você do zero. Eu construí essa casa do zero, pensando em você o tempo todo. Do zero, do terreno, do primeiro tijolo até o último, eu construí ela pra você. 2024 ainda guardava mais surpresas e uma sequência de conquistas, que já eram comuns para ele. Sua nova oficina, carros, motos, S1000 RR 2024, Kawasaki H2, Hornet, XT660. Mudanças aconteciam, a despedida da Ferrari para dar lugar a um novo brinquedo, uma McLaren 720S. Logo depois, um jet ski e outras diversas motos de motocross. 2025 chega, e com ele mais um gesto que mostrava quem Renato sempre foi. Ele presenteia seu amigo Jota com um carro novo, mais uma vez, mudando a vida de alguém próximo. E agora, um novo caminho surgia, o agro, com a aquisição de 2 Ford F250 e um trator para a fazenda. Então finalmente chega a mansão 6.0 dos Hunters. Uma nova casa, um novo começo, mas dessa vez com um propósito diferente, voltar às origens e refazer histórias e vídeos que marcaram seu passado. E enquanto isso, as conquistas continuavam. A nova Ford Raptor, mais projetos, novas motos, novas ideias. A fazenda evoluindo, o grupo crescendo, até que chega 2026, e com ele, um momento que ninguém poderia imaginar. Depois de tudo, de todas as conquistas, de toda a trajetória, Renato decide voltar onde tudo começou, a casa da sua avó. A mesma casa onde aquele menino nasceu, onde viveu momentos difíceis, enfrentou dores e foi moldado pela vida. Mas agora, ele não volta como aquele garoto, ele volta como alguém que venceu, alguém que construiu, que transformou cada dificuldade em combustível. E ao olhar para aquele lugar, não era apenas uma casa, era o começo de tudo. E também o significado de tudo, porque no fim, não são os carros, não são as casas, não são os números, são as pessoas, as raízes e as histórias que ninguém vê. E ali, diante daquele mesmo lugar, ficava claro, não é sobre onde você começa, é sobre até onde você é capaz de ir, mesmo quando ninguém acredita em você. E ele foi, de um quarto simples, para conquistar o mundo, sem nunca esquecer de onde veio. Meu nome é Renato Garcia e eu sou a prova viva de que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade.